Já pontos de vista, cá estamos para olhar aquilo que foram os principais acontecimentos da semana com os nossos comentadores residentes. Hoje temos Eduardo Moreno, António Bueno, não temos o Lutero Semango, que está de viagem por razões de ordem profissional. Muito bem, começo por olhar para os temas da semana. O Eduardo Namorete escolheu como assunto da semana um ano após a morte de Afonso Dhlakama. Começo por agradecer a Deus pela saúde e vida e saudar o colega Bueno e o colega Jeremias e aos telespectadores, boa noite. Eu escolhi como tema da semana a passagem de um ano sem o presidente Afonso Dhlakama. Esta é uma homenagem àquele que foi um dos grandes líderes da história do nosso país, um homem que dedicou a sua vida pela causa do povo moçambicano, pela causa da democracia. Morreu aos 65 anos, num dia em que o mundo celebrava o Dia Internacional da Liberdade de Expressão, uma das causas pelas quais ele lutou ao longo de toda a sua vida, a causa da democracia, que tem a sua corporação, a sua expressão mais visível na liberdade ou nas liberdades individuais, e a liberdade de expressão é uma dessas. Neste contexto também saudamos a todos os jornalistas do mundo e de Moçambique em particular por este Dia da Liberdade de Expressão. O presidente Afonso Dhlakama ultrapassa a dimensão partidária, ultrapassa a dimensão familiar, é uma figura reconhecida não só em Moçambique, mas ao nível mundial, o que faz dele uma figura que não se pode esquecer, não se pode contornar. E aqui, nesta homenagem que eu faço ao presidente Afonso Dhlakama, gostava também de expressar a minha vontade de ver este nome de Afonso Macacho Maceta Dhlakama a ser incluído no rol daqueles que são heróis nacionais. Esta seria uma forma de os moçambicanos se reconciliarem com a sua própria história. Esta é a forma de fazer justiça a uma das figuras que indiscutivelmente fez muito para este país, fez muito pela liberdade neste país e fez muito pela democracia neste país. Por isso, viva Afonso Macacho Maceta Dhlakama. Muito bem. O António Bueno escolheu como assunto da semana o anúncio feito esta semana pelo Mundial de apoio em cerca de 350 milhões a Moçambique para fazer face portanto, à questão das mudanças climáticas e, no caso vertente, as consequências que nós tivemos com o Idai e o ciclone Kenneth. Muito boa noite, caros telespectadores, e também boa noite a Namorete, colega de painel, e também a Jeremias Lang. Mas antes de mais aproveito a oportunidade para endereçar a todas as mães do mundo, mas muito em particular as mães de Moçambique, pelo dia de hoje, que é o Dia da Mãe. Um grande abraço a todas as mães. Bom, escolhi este tema porque coincidiu inclusive até com a visita do recém-nomeado presidente do Banco Mundial, o David Malpass, que tivemos a honra de o receber no nosso território moçambicano. E, conjuntamente a isso, foi oficialmente anunciado que o Banco Mundial vai conceder um donativo a Moçambique na ordem dos 350 milhões de dólares para ações de reconstrução de infraestruturas públicas e também para poder financiar a sementeira, bem como a prevenção de doenças, segurança alimentar, proteção social e sistemas de alarme às comunidades. Este já é uma fase, naturalmente, pós-reconstrução, depois dos efeitos devastadores do ciclone Idai. Entretanto, também o Banco Mundial disse que está à espera de mais, de poder, à luz desta janela aberta, angariar mais apoios também por causa dos efeitos causados pelo ciclone Kenneth no norte do país. Quer dizer, estes sim são os apoios que Moçambique precisa neste momento de reconstrução e em face também daquilo, estamos à espera da Conferência de Doadores que vai ocorrer este mês ainda na cidade da Beira, e é isto que nós temos que, depois do desastre, nós temos que nos reerguer e tomar
o rumo do desenvolvimento do nosso país, porque não podemos todos os dias estarmos a lamentar, porque sempre teremos desastres desta natureza. O importante é sabermos, como com a nossa resiliência, avançarmos em frente. Muito bem, vamos então aos assuntos que escolhemos. Esta semana temos a reunião do Comitê Central do Partido Frelimo, que na prática então acabou quase por unanimidade de confirmar o Filipe Jacinto Inhosso como candidato, participando como candidato do Partido Frelimo às eleições deste ano, participando, enfim, algumas vozes que se vinham ouvindo aqui e acolá, no sentido que reclamavam algum espaço para que houvesse mais candidatos. O que é certo é que acaba por prevalecer então aquilo que foi a deliberação do Congresso do Partido Frelimo, que teve lugar, portanto, há 2 anos, e que confirmou o Filipe Inhosso como candidato. Vou começar aqui pelo António Bueno, uma leitura a este Comitê Central. Bom, este Comitê Central... mais pacífico. Exato. Mais pacífico do que eventualmente se esperava. Bom, mas também não nos esqueçamos que quem tentou criar turbulência foram pessoas, em princípio, fora daquilo que é deste órgão, fora do Comitê Central, que tentaram dar a entender que havia esta sessão do Comitê Central iria ocorrer num clima de instabilidade, num clima de total discórdia, mas não foi o que aconteceu. Percebeu-se que, efetivamente, esta sessão do Comitê Central ocorreu de uma forma harmoniosa, ocorreu no espírito de uma grande família, que evidentemente qualquer família, até pequenas famílias também, tem os seus pequenos problemas, mas houve aqui a coragem, houve aqui naturalmente a frontalidade e a hombridade suficientes para, em face de eventuais problemas que supostamente pudessem existir, os mesmos pudessem ser debatidos com a frontalidade necessária, com a honestidade necessária, acima de tudo com profundidade e seriedade que os assuntos, os problemas eventualmente merecessem. E notou-se que efetivamente houve uma total liberdade de todos os membros do Comitê Central, e não só, inclusive até convidados, que em face das matérias apresentadas pudessem manifestar publicamente, naquele local, evidentemente, as suas preocupações. Quer dizer, não houve aqui nenhuma tentativa de amordaçar palavras, não houve nenhuma tentativa de reduzir a capacidade das pessoas ou a liberdade de opinião e de manifestação dessa opinião que eventualmente as pessoas pudessem ter. E houve, de facto, uma total participação dos membros deste órgão e como sempre se tem dito, é nos órgãos que os grandes problemas do partido devem ser debatidos, e notou-se claramente que foi em sede do Comitê Central que esses problemas que eventualmente existiam foram debatidos e notou-se que, de facto, os membros militantes do Partido Frelimo saíram aqui mais coesos, mais unidos e com um objetivo comum. Quer dizer, todos os problemas, apesar de existirem, foram resolvidos, podem não ter sido resolvidos da melhor forma possível, mas no interesse do partido, deste partido, foram resolvidos. Mas há aqui um aspecto importante também que é preciso ressalvar. É que, à luz de quando se realizou o Congresso, o 11º Congresso, as organizações sociais do Partido Frelimo, que é o ACLINA, o GTM e o MM, já tinham endossado o presidente Inhosso como candidato do partido. E nesta sessão do Comitê Central, este endosso foi saudado, efusivamente saudado, o que significa que a possibilidade de existirem outros candidatos está posta de lado, o que significa se o próprio Comitê Central saudou aquilo que é a indicação do presidente Inhosso para candidato da Frelimo nas próximas eleições presidenciais, é evidente que qualquer outra tentativa de eventualmente fazer surgir uma outra lista, um outro nome para candidato da Frelimo, evidentemente está agorado ao insucesso. Eduardo Lambrete, um olhar de fora, qual é a leitura que se lhe oferece fazer sobre este Comitê Central? Bom, antes também queria saudar as mães de todo Moçambique, em particular a minha, pelo dia que celebramos hoje, o Dia da Mãe. A minha análise sobre esta reunião é uma análise, como bem diz Jeremias, de um estranho, de um corpo de fora, e que não tenho o privilégio de fazer um comentário com conhecimento de causa.
porque estando de fora, efetivamente, o grosso daquilo que compõe ou daquilo que constituiu este encontro foi tratado a portas fechadas. Nós, de fora, apenas acompanhamos aquilo que a comunicação social nos permitia saber, mas dizer que, pelos relatos, e confirmado agora pelo colega do painel Bueno, foi um encontro que decorreu e produziu os resultados que produziu dentro das expectativas dos membros do partido. Não houve grandes surpresas, porque em algum momento também havíamos discutido aqui em relação àquilo que se especulava, que seria o encontro que iria decidir o futuro de Samora Machel Júnior ou que iria expulsá-lo do partido, e nós dizíamos aqui que isso era menos provável, era muito pouco provável que em tempo de eleições, há 5 meses das eleições, um partido tomasse uma decisão dessa natureza. Então, confirmou-se aquilo que nós pensávamos que seria o impensável, a ter que se tomar uma decisão desta natureza. Também especulava-se a possibilidade do partido Frelimo vir agora com uma nova figura como candidato para as eleições de outubro. Também é algo impensável. Um partido que raciocina nunca tomaria uma decisão dessa há pouco menos de 4 meses ou 5 meses, lançar um novo nome para uma corrida para eleições presidenciais. Isto pode acontecer em casos extremos, nomeadamente a própria indisponibilidade da pessoa que foi indicada para concorrer, mas não em condições normais se possa fazer isto. É verdade que há muitos problemas que foram sendo comentados. O que é que, na sua opinião, explica que algumas das vozes que nós ouvíamos, quer WhatsApps espalhados, quer em conversas, de uma aparente contestação ao presidente Nyusi, por que é que quando chegam estes momentos não emergem? Eu digo aparente porque, bom, já é difícil de acreditar quando em fases como esta, essas vozes depois não se fazem sentir. O que é que explica, na sua opinião? Bom, 2 razões acho que podem explicar isso. Uma é serem pessoas que não fazem parte deste órgão. Portanto, não fazendo parte deste órgão, eles têm pouco espaço para poder continuar a falar, porque falar nos WhatsApp, nos Facebook, já o fizeram. Agora, no momento propício em que eventualmente poderiam expressar este seu sentimento e ter algum impacto ou ter alguma consequência, se não fazem parte desse órgão, então não têm esta oportunidade. A outra razão, se é que fazem parte deste órgão, pode ser que, chegado o momento, se tenham percebido que, de facto, o apoio que se presumia existir, na verdade, não existia. Então, mais fácil não entrar numa briga em que você sabe que não vai ganhar. Então, eu acredito que podem ser essas as razões. Perceber que, chegado o momento, faz-se a leitura, não é? Na sala, e um pouco antes mesmo do próprio Congresso, já houve a reunião da OJM, que já mostrava o caminho que iria seguir chegado o dia do Comitê Central, e outras vozes também foram um pouco em surdina, tomando as suas posições, e certamente quando se chega a uma reunião destas como Comitê Central ou uma reunião grande de um partido, normalmente as posições já estão tomadas e as pessoas envolvidas já conhecem quais são as posições, já conhecem quais são as linhas de força que vão constituir este encontro. E quando as pessoas chegam lá, certamente chegam já sabendo e por isso retraem-se, porque sabem que mesmo se levantando as suas vozes, terão muito pouco eco, porque as posições certamente já terão sido tomadas. Acredito que pode ser uma dessas razões que fez com que este assunto se abafasse. Também pode ser que a expectativa que essas pessoas tinham em relação ao tratamento que ia se dar ao caso do Samora Machel Júnior tinham sido alteradas. Como disse no começo, havia uma grande expectativa que esse seria o centro
ou um dos pontos centrais das discussões ao nível daquela reunião. Mas pelos comentários que fomos ouvindo, este assunto foi deferido para o próximo encontro, ou para a próxima reunião do Comitê Central, que é o mais expectável. Isso certamente não será antes das eleições. Já depois das eleições. Exato. António Bueno, cristalizava-se a ideia de que havia um segmento dentro do partido que não estava com o presidente Inhosse e que de alguma maneira se estava a construir uma alternativa à candidatura do presidente Inhosse. O que é que acha que sucedeu neste Comitê Central para aquela unanimidade toda que nós assistimos? Será um pouco isto que disse o Namorete? Estes segmentos fizeram leitura e perceberam que não tinham grandes alternativas e acabaram por se sujeitar à vontade da maioria, fingindo, vamos lá, um consenso aparente que não é real, à espera da próxima oportunidade, que será só 2020, formalmente, né, das próximas eleições. O que é que acha que sucedeu? Porque, convenhamos, olhamos, quem acompanha a política percebe que havia ali algumas vozes contestatárias. O que é que acha que sucedeu? Bom, talvez tentar perceber, por exemplo, várias notícias vinculadas, quer nos órgãos de comunicação social, quer também nas redes sociais, que é aparentemente provindas de militantes insatisfeitos com o modo como o partido está a ser dirigido e algumas vezes, alguns até deram a cara assumindo a autoria de alguns desses testes, mas outros nem tanto. Mas é preciso também levar ao conhecimento das pessoas que a nível do próprio Partido Frelimo, e isto notou-se nesta recente sessão, quer dizer, uma total liberdade das pessoas manifestarem as suas opiniões dentro dos órgãos, como tem sido prática, e não se pode pensar que os únicos órgãos que a Frelimo tem são o Congresso e o Comitê Central, quer dizer, outros órgãos de base em que os militantes do partido neles militam, ou deviam militar, e que é o espaço por excelência predileto onde poderiam e deveriam, em caso atualmente de terem algo que lhes apoquentasse relativamente à condução do Partido Frelimo, seria então o local ideal para apresentarem as suas apreensões. E me parece que tenha sido o caso. Agora, também é que relativamente sempre que se chega a um período pós-eleitoral, principalmente quando estamos em fase de eleições gerais, quer presidenciais, quer legislativas, é evidente que há sempre movimentos que começam a surgir, porque há pessoas, efetivamente, com interesses de se candidatarem a este mais alto cargo no país, como presidente do partido em primeiro lugar, para depois poderem naturalmente concorrer a presidente da República. Eu quero crer que os 4 milhões de militantes da Frelimo devem ter naturalmente esse sonho consigo. Mas não basta só sonhar, é importante ter fazer uma análise daquilo que é a situação concreta existente e ter dados fiáveis que lhe permitam, se porventura tomar essa decisão, o poder fazer com relativa segurança e tranquilidade. Agora, há de ter-se notado que, primeiro, o próprio Congresso, o facto de ter endossado a candidatura do presidente Inhosse para candidato do Partido Frelimo e termos notado que, antes da realização desta sessão do Comitê Central, as diversas organizações sociais do Partido Frelimo também mantinham a mesma intenção, quer dizer, mantinham o endosso que já haviam feito a nível de Congresso e o mais importante é preciso realçar o seguinte, é que estas organizações sociais do Partido Frelimo têm uma grande influência quer na determinação e adoção de algumas políticas na Frelimo, e o que significa que conseguem, em certa medida, influenciar as decisões que são tomadas a nível do Partido Frelimo, mas também tem uma grande capacidade de mobilização a nível do Comitê Central, que acabam ditando, naturalmente, aquilo que vai ser o sentido das deliberações ou decisões que tiverem que ser tomadas a nível do Comitê Central. Então, qualquer pretenso candidato que não tenha o apoio destas 3 organizações
sociais do Partido Frelimo, evidentemente que ele já vai numa situação de grave fragilidade para qualquer intenção que eventualmente tenha em mente. Mas o que o mais importante é preciso ressalvar o facto de que, terminada esta sessão, nota-se que é evidente que nem todos os problemas que eventualmente existentes foram resolvidos, mas tomou-se consciência que este não é o momento para resolver determinado tipo de problemas. Agora há um desafio, que são as eleições que vão acontecer a 15 de outubro, e é preciso naturalmente haver uma grande coesão nesse sentido, e é isto que eu ganho, que naturalmente que eu acho posso retirar desta sessão do Comitê Central, que é o facto de todos os militantes, todos os membros do Comitê Central, terem percebido que agora temos um objetivo comum, independentemente de algumas diferenças, de alguns mal-entendidos que possam existir entre eles, todavia o objetivo é comum, é naquele objetivo que se devem concentrar neste momento. Então, acha que o partido, com a experiência que tem, o Partido Frelimo, aqui a estratégia foi, o mais importante é ganharmos as eleições, mantermos no poder e tudo o resto depois se resolve na casa. Será um pouco esta ideia? Não, pelo contrário, também houve aqui, durante a própria sessão do Comitê Central, houve de forma recorrente a necessidade de chamar a atenção aos militantes do Partido Frelimo, no sentido de saberem ter um comportamento de acordo com os estatutos do Partido Frelimo, mas acima de tudo a disciplina partidária. Quer dizer, é importante que aquilo que são as decisões tomadas pelos órgãos superiores do partido sejam naturalmente entendidas e executadas pelos órgãos inferiores e por todos os militantes. Isso significa que há aqui um objetivo comum, que é haver unidade dentro do Partido Frelimo e que as diferenças que eventualmente existam devem ser resolvidas, mas todas essas diferenças resolvidas no interesse do partido. Muito bem, vamos avançar para o segundo tema. Eu começo pelo Eduardo Lamborete, que tem a ver com o Partido Renamo, que escolheu esta semana o seu secretário-geral. Tinha ficado, digamos, quando da eleição do novo presidente, tinha ficado, portanto, por resolver. André Majibira é o novo secretário-geral da Renamo. Significa que o Suf Mahamat está a compor a máquina um pouco a sua imagem. Esta escolha, o que é que significa na sua leitura? O Conselho Nacional é o órgão que tem esta competência de ratificar o secretário-geral, a indicação do secretário-geral do partido. Esta foi a segunda sessão do Conselho Nacional. A primeira realizou-se logo a seguir a eleição do presidente no Congresso e, obviamente, naquele momento não havia muito espaço para que se fizesse esta indicação. O presidente Ossuf Mahamat precisava também do seu tempo para poder analisar e fazer as escolhas e julgar mais acertadas na organização do partido. E como sabem, as nossas condições neste momento em que estamos, o presidente ainda continua na Gorongosa, o próprio Congresso foi realizado na Serra da Gorongosa, portanto não são condições tão normais do funcionamento de um partido, não por vontade própria, mas pelas circunstâncias em que nos encontramos, obriga a este funcionamento com o nosso presidente na Serra da Gorongosa. Portanto, levou este tempo e porque era um assunto importante e urgente, porque a administração do partido está nas mãos do secretário-geral, não é? Ele, na verdade, é a pessoa que faz a gestão diária do partido, mas esta indicação não cabia apenas ao presidente do partido o fazer, era necessário que houvesse esta ratificação do Conselho Nacional. O Conselho Nacional reuniu em Nampula, não só para a ratificação do secretário-geral, mas teve também a oportunidade de poder ratificar uma série de documentos que haviam sido produzidos, nomeadamente os documentos de disciplina interna, os documentos dos programáticos, tanto do próprio partido, o manifesto eleitoral, as linhas de força do manifesto eleitoral do partido e, de certa forma, a reconfirmação do presidente Ossuf Mahamat como candidato às eleições de outubro.
André Madjibir é um quadro do partido, já de muito tempo, já ocupou vários cargos ao nível do partido, o mais recente dos quais, portanto, ao nível do partido, foi o mandatário nacional do partido, e ele lidera neste momento o grupo da RENAMO no processo de negociação dos assuntos militares, no diálogo que está em curso com o governo. Portanto, é um quadro com a formação necessária para assumir essas funções, conhecedor do partido, é deputado da Assembleia da República, portanto, reúne todos os requisitos que se espera de alguém que possa assumir esta função, principalmente esta capacidade de conhecer o partido por dentro. Na sua opinião, uma escolha certa para ser o secretário-geral da RENAMO? No partido, todos os membros estão em condições de assumir as funções que são atribuídas pelas lideranças do partido. Uns mais que os outros, obviamente. Esta foi a escolha do presidente, e tanto é que quando foi anunciado ao nível do Conselho Nacional, não houve uma única voz que se tivesse oposto a esta nomeação, o que prova, o que confirma que ele tem as qualidades que o partido, que os membros do partido esperam de um secretário-geral. Quando digo que todas as pessoas ao nível do partido, todos aqueles que são membros, têm as qualidades, reúnem os requisitos, porque não é necessariamente a formação acadêmica que determina a possibilidade ou não de alguém ser nomeado para este cargo. Os nossos estatutos não falam de qualificações acadêmicas para a assunção de cargos dentro do partido. Esta é a razão que digo que qualquer um que for indicado deve estar pronto e predisposto para poder assumir essas funções. E no caso concreto, esta escolha foi uma escolha acertada. O presidente Ossuf Momad viu no André Madjibir a pessoa que, pelo seu percurso dentro do país, reunia as condições de, neste momento, assumir essas funções de secretário-geral, e não foi contestado, isto o que prova, mais uma vez, que é uma pessoa que reúne o consenso dentro dos órgãos que tomam as decisões no partido. António Bueno, queria ouvir a sua opinião sobre este Conselho Nacional da RENAMO e esta escolha feita para secretário-geral. Bom, primeiro endereçar ao eleito recém-secretário-geral, Madjibir, os meus parabéns pelo fato de ter sido indicado para ocupar esse cargo a nível da sua organização política. E nota-se, de facto, que o atual presidente da RENAMO, o Sr. Ossuf Momad, está a montar a equipe, principalmente da direção do partido, a imagem, o que significa que está a selecionar pessoas que, do seu ponto de vista e em função, naturalmente, daquilo que são os objetivos por ele definidos para a sua organização, podem melhor se enquadrar no seu esquema de liderança e de direção, e não há de fugir também aquilo que é a regra, pelo menos, que ele já está a estabelecer, esta eleição e indicação de Sr. Madjibir para o cargo de secretário-geral. Agora, é evidente que o fato de não ter havido nenhuma oposição ou alguma contestação a esta indicação demonstra que, efetivamente, todos os membros do Conselho Nacional estão de acordo com esta indicação, mas provavelmente possa até antever alguns problemas que o Madjibir possa vir a enfrentar, principalmente na gestão do pessoal do seu partido. Porque não nos esqueçamos que o facto de ainda existir uma elevada componente de cultura militar na RENAMO, e naturalmente isto pode levar a que pessoas que ocupam, por exemplo, na estrutura da militar da RENAMO, cargos elevados, possam, em certa medida, sentir-se levados a não acatarem com a prontidão necessária as instruções provindas do atual secretário-geral, porque podem eventualmente não lhe reconhecer alguma legitimidade, não por causa do cargo, mas eventualmente dos antecedentes que ele eventualmente tem consigo, e isso pode lhe diminuir algum espaço de manobra, mas quero crer que ele, com a experiência que tem, me parece que já teve, de facto, nessas andanças, saberá dar a volta
esta situação e saberá cumprir com êxito esta missão que lhe foi incumbida. Quando olhamos para este Conselho Nacional da RENAM, que, como disse, confirmou o Suf Mahamat como candidato, uma coisa que emerge é que estamos já há cerca de 6 meses das eleições e ainda não vimos o Suf Mahamat a fazer campanha eleitoral. Acha que é desta forma que pode ganhar as eleições, Dr. Lambreta? Bom, a campanha eleitoral ainda não começou, não é? Pois, mas pelo menos já fazer-se conhecer. A campanha eleitoral ainda não começou. Se olharmos para quem está no poder, por via das suas tarefas do dia a dia, é como se estivesse, em ano eleitoral, é como se estivesse a fazer campanha, qualquer atividade que é desenvolvida pelo partido que está no poder. O que significa que os partidos que estão na oposição têm de fazer pela vida. Isto é no mundo inteiro. Não é isso uma desvantagem para o Suf Mahamat, que é uma cara que não é muito conhecida, pelo menos do grande público, e até agora ainda está enclausurado na cela? De certa forma é uma desvantagem, sim, mas esta não é uma ação voluntária ou não é uma inação voluntária. As circunstâncias que todos nós conhecemos é que o obrigam a ter que se manter naquele lugar e, como se sabe, na Serra da Gorongosa, o acesso quer para a comunicação social não é tão facilitado. E nas circunstâncias em que ele se encontra, vai se comunicando com a comunicação social e através dessa com a população no geral, na expectativa de que o mais rápido possível as situações que o obrigam a continuar naquele lugar sejam ultrapassadas e tenha a possibilidade também de fazer o seu trabalho de campanha ou de pré-campanha, exposição da sua imagem na mesma circunstância em que os outros candidatos vão também fazê-lo. Devo insistir em dizer que não é uma inação voluntária, é uma situação que é ditada pelo circunstancialismo que o envolve neste momento, as questões de segurança que todos nós conhecemos, o processo que ainda não está resolvido, mas a expectativa de todos nós é que tudo o que impede a sua movimentação livre pelo país seja ultrapassado e muito brevemente ele esteja também em condições de, na mesma situação que os outros candidatos às eleições presidenciais, possa também estar na rua em condições de segurança e fazer também o seu trabalho de exposição da sua imagem, das suas ideias para a governação do país. Mas, na medida do possível, ele tem estado a se comunicar através da comunicação social, tem estado a fazer reuniões através das teleconferências. Ele dirigiu, fez a abertura da reunião do Conselho Nacional por via de teleconferência, deu instruções do que deveria ser feito ao longo deste período. Portanto, não está à margem. Acho que é diferente do que estar lá presente, naturalmente. De facto, é diferente, é o que eu dizia, que é uma desvantagem, mas são as circunstâncias que o obrigam a ter que fazer desta maneira. Não é a vontade. Certamente a vontade seria estar a circular por todo o país, como seria a vontade de qualquer político estar em contacto com o seu eleitorado. Então, bueno, uma leitura. Eu tinha dito 6 meses, são 5 meses, na verdade, em termos exatos das eleições. Exato. Hoje é dia 5, não é? 5 de maio, sim. Portanto as eleições são a 15 de outubro. São a 15 de outubro. A 15 de outubro, portanto, são 5 meses e 10 dias, mais exatamente, que nos separam daqui até as eleições. Isso não é uma desvantagem. O Suf Mahamat não é propriamente Afonso Dhlakama, que nas últimas eleições saiu do nada e, enfim, pulverizou o país todo e teve os resultados que nós vimos. Como é que olha para esta situação em concreto do Suf Mahamat? Bom, o ideal de facto seria que ele tivesse total liberdade de circulação do país, e tem, aliás, apenas não conheço em pormenor o que é que o prende na Serra da Gorongosa, porque devia, por esses dias, já estar a passear pelo país todo, a dizer quais são suas ideias, eventualmente, de governação, na eventualidade de ganhar as eleições, o que é que ele traria de diferente e novo para o país, mas não é o que está a acontecer. E provavelmente até possa ser uma estratégia de manter
aquilo que foi o modus operandi relativamente ao Sr. Afonso Dhlakama, em que houve sempre uma expectativa que ele a qualquer momento sairia, e quando apareceu, efetivamente foi efusivamente recebido e terá garantido, de facto, muitos votos por conta disso, mas é preciso saber distinguir muito bem o Sr. Afonso Dhlakama do Sr. Ossuf Momad. São pessoas com personalidade muito diferentes, são pessoas com carisma também totalmente diferentes, e o Sr. Dhlakama estava muito bem inserido e enraizado na sociedade moçambicana, quer dizer, muitas pessoas já o conheciam, exato, o seu estilo e tudo mais, e para o Sr. Ossuf Momad, que tem-se mostrado, pelo menos até agora, um ilustre desconhecido, quer dizer, relativamente à sociedade moçambicana, ele ainda não é politicamente conhecido, e quanto menos tempo tiver... Ainda não são conhecidas as suas ideias. Exato, mais grave. Quanto menos tempo ele tiver para ser conhecido e puder fazer conhecer as suas ideias, evidentemente será uma grande desvantagem para ele. Muito bem, vamos avançar para outro tema que escolhemos. Esta semana foram anunciados então os novos salários mínimos, entre 5% e 7%. O salário mais alto, o aumento mais alto, portanto, aconteceu na indústria da extração, com 12%, e depois na área das atividades não financeiras, com 9,6%. O nível da função pública, o aumento de 212,75 meticais, provavelmente o mais baixo aumento de sempre na função pública, que indicia então que as finanças públicas estão numa evidente crise. Basta então olhar para a dificuldade de pagar salários que o Estado teve neste último mês de abril, para se perceber então a quantas é que andamos. Eduardo Lambrete, eu começo por si, a sua leitura, estes micro-aumentos salariais. Bom, mais uma vez, quando chega este período de abril, a expectativa é de saber qual vai ser a sorte que os moçambicanos vão ter com os seus salários. O custo de vida vai aumentando de forma bastante vertiginosa, a inflação também vai aumentando e os salários aumentam numa proporção muito inferior, portanto não acompanha nem o nível da inflação, não acompanha nem o nível do custo de vida. Eu quero dizer que a base para o ajustamento salarial é uma base racional. Porque quando nós falamos de salário mínimo, estamos a dizer que é o mínimo que o cidadão precisa para conseguir viver. E quando esse mínimo não é suficiente para a pessoa viver com dignidade, isso deixa de ser salário mínimo. É algum número que o governo lança e diz que é isto que nós podemos dar. Mas nós pensamos que não é verdade que este é o valor ou é o salário mínimo que o governo pode pagar. Aqui o problema que nós temos é o problema de prioridades e a forma como fazemos a gestão da nossa economia. Porque, por um lado, nós temos gastos excessivos e muitas das vezes desnecessários, e, por outro lado, dizemos que não temos recursos. Primeiro, o dinheiro que vai para o ralo por conta da corrupção, o dinheiro que vai para o ralo por conta do esbanjamento. Não há nenhuma economia que nós possamos ver que há um esforço por parte do governo de fazer a contenção da despesa, e quem paga o preço é o pacato cidadão trabalhador, que quando chega ao tempo de ter que se fazer o aumento do seu salário, encontra 200 meticais como seu acréscimo, que não cobre nem sequer metade do custo de transporte que ele tem que acarretar ao longo do mês para ir e voltar do serviço. Portanto, eu acho que o governo tem que encontrar outra terminologia para este aumento e não falar de salário mínimo, porque o salário mínimo, mesmo que este seja o salário mínimo obrigatório, o que nós esperávamos é que fosse um salário mínimo, não no sentido de que é o mínimo obrigatório que deve-se pagar, mas que seja o mínimo necessário para o cidadão viver com alguma dignidade dentro do país. E nós acreditamos que é possível se dar alguma dignidade ao trabalhador, porque alguém que oferece a sua força de trabalho
também deve ser compensado na mesma proporção. Portanto, o que não está a saber, porque eu não acredito que um trabalhador, seja ele da função pública ou não, o que ele oferece durante 30 dias como a sua força de trabalho, efetivamente vale os 200 meticais que ele recebe como um aumento hoje. Os argumentos acha que era possível um outro aumento num contexto de uma economia, a projeção de crescimento da economia este ano é de 4,1%, e a previsão até de revisão em baixa desse aumento. Acha que é possível um aumento diferente para o ritmo em que a economia está a crescer? É possível, sim. Nós acreditamos que é possível, porque a questão o desempenho da economia, uma coisa é aquilo que nós temos que olhar sobre as possibilidades de crescimento da nossa economia. Mas se isto não acontece, a coisa que se pode fazer é, então, procurar forma de reduzir os gastos. Se nós não temos possibilidade de crescer, mas a possibilidade de reduzir os gastos está sob o controle nosso. Podemos não ter o controle do crescimento por causa da conjuntura, tivemos agora os ciclones, a situação econômica mundial pode não ser favorável, o problema da falta dos apoios internacionais também contribuem para este fraco desempenho da nossa economia, mas a redução dos gastos, isto está sob o controle do governo. O governo pode efetivamente escolher áreas que não são tão prioritárias, escolher gastos que não são tão necessários para poder fazer esse equilíbrio, porque enquanto nós gastamos mais do que conseguimos produzir e ao mesmo tempo que não temos nenhuma expectativa de crescer mais do que aquilo que estamos neste momento, a situação só vai piorar. É que neste momento, quem está a assumir o prejuízo do fraco desempenho econômico do país não são os ricos. São os pobres, são os empregados, são os funcionários públicos. Estes é que estão a assumir sozinhos este peso. Aqueles que ocupam posições, ou quer nas empresas públicas e por aí afora, esses praticamente não são afetados por essas dificuldades. Nós estamos num país, por exemplo, em que, se mencionarmos salários de alguns presidentes de conselhos de administração, alguém pode cair de costas, porque na mesma situação que dizemos que o funcionário público vai receber mais um incremento de 200 meticais, estamos a falar de um país em que há pessoas também que recebem 10, 15 mil dólares por mês como salário neste país. Portanto, são estas questões que é preciso serem revistas e é preciso que o país tenha coragem, não é, de fazer a revisão dos salários. E aqui eu iria propor que o governo tivesse a coragem de criar, por exemplo, uma comissão nacional de salários e remunerações para poder ver quais são os salários que são pagos na República de Moçambique e se de facto há justiça nisto, porque é impensável que numa situação em que nós estamos, alguém falar de dificuldades quando no mesmo país temos um que ganha 3, 4, 5 mil meticais e temos outro que ganha talvez 1 milhão de meticais por mês. Então é preciso que haja coragem, que o governo enfrente esta realidade e trave esta situação e comecemos a andar nos carejos. Uma comissão de salários e remunerações é urgente para fazer a revisão de todo aquele que recebe dinheiro do Estado e que haja uma justificação clara porque é que uns podem receber tanto dinheiro e outros muito pouco. Deixa eu ouvir o Antônio Bueno. Acha, Antônio Bueno, que é possível pagar mais no contexto atual da economia moçambicana ou não? Não, no contexto atual não era possível pagar mais do que está-se a pagar. Porque, em princípio, é que não se pode pensar... É claro que o desejo e a expectativa do assalariado é ter sempre um salário excelente. E é por isso mesmo que ele se mobiliza para prestar a sua força de trabalho, a sua entidade empregadora, com a expectativa que possa ter como contrapartida ao seu trabalho um salário digno que lhe possa e permitir viver, de facto, com algum desafogo e não com privações que tem passado constantemente. Mas temos de ser realistas, quer dizer, e ser realista significa que temos que olhar para a situação económica do país e também a situação económica do mundo, que nós não somos uma ilha. E em função disso, ver quais são os níveis de crescimento da nossa economia e, em função disso,
que receitas é que nós conseguimos arrecadar para fazer face, eventualmente, a esta necessidade de pagar mais e melhor aos trabalhadores. E falar de trabalhadores, é preciso saber separar entre funcionários e agentes do Estado, de um lado, e trabalhadores do setor privado. O que significa que, relativamente aos funcionários e agentes do Estado, é evidente que o Estado, inclusive até de 2 anos para cá, principalmente por causa da grave crise financeira pela qual nós passamos e que não foi só, naturalmente, exclusiva a Moçambique, mas foi uma crise internacional, o governo começou a tomar medidas conducentes a reduzir algumas despesas que as considerou supérfluas, no sentido de conseguir reduzir aquilo que era o nível de despesa do Estado relativa, naturalmente, ao pessoal. E este abate de despesa não ocorreu nas pessoas de categoria do Estado, refiro-me ao Estado, de categoria inferior. Afetou grandemente os gestores séniores do Estado, esses sim é que viram, de facto, alguns dos seus privilégios reduzidos, para ver se conseguia-se efetivamente reduzir aquilo que era a elevada despesa a que o Estado fazia face. Agora, há caminhos que podem-se tomar, evidentemente, que é verificar, dentre os serviços prestados pelo Estado, quais são aqueles que não têm que ser necessariamente prestados pelo Estado. E é possível, eventualmente, até repassar determinado tipo de serviços para o setor privado, e o Estado ficaria apenas com a responsabilidade de monitorar e controlar aquilo que é a eficácia e eficiência da prestação desses serviços, de modo a que o cidadão seja muito bem servido. Mas isto também depois pode, naturalmente, criar outro tipo de problemas, que é, se eventualmente queremos pagar bem e o fundo salarial não pode ser maior do que já está eventualmente destinado, isso pode depois levar a que haja um redimensionamento de mão de obra. E não é isso que se pretende, tirar as pessoas para o desemprego, porque se só tenho 10 e quero pagar bem os meus, e a única solução que eu tenho é retirar os que estão abaixo, para os que ficarem poderem ser muito bem remunerados. E não é isso que se pretende, vai criar também outro tipo de problemas sociais. Agora, no setor privado, é evidente também, não nos esqueçamos, que o ano passado muitas empresas fecharam as portas, quer dizer, devido às grandes dificuldades financeiras em que as mesmas se encontravam, entendiam que já não tinham capacidade de estar no mercado e fecharam as portas. E algumas até, por iniciativa do sindicato das próprias empresas, entidade patronal, conseguiram renegociar a redução de salário, coisa difícil de se conseguir. Entre eventualmente fechar a empresa e todos irem apoio da rua e todos estarem dispostos a reduzir parte dos seus benefícios, mas garantirem um mínimo para poderem sustentar as suas famílias, alguns trabalhadores, algumas empresas filiadas em sindicatos preferiram esta segunda opção, reduzir as suas remunerações, mas garantirem aquilo que é continuidade do seu posto de trabalho, porque estão conscientes que é um momento transitório, prefiro dizer que é um momento transitório, e depois de passar-se esta fase da crise, evidentemente virá, depois de naturalmente a tempestade, vem sempre a bonança, mas há aqui a consciência que é importante manter aquele posto de trabalho, apesar de não ser devidamente remunerado, mas, entretanto, quando vierem bons momentos, aí de facto já se pode pensar numa remuneração ideal, uma remuneração adequada que o próprio trabalhador possa viver com alguma dignidade. Vamos avançar para o último tema. Esta semana foram anunciados os resultados do censo populacional referente a 2017. Somos 27 milhões e 900 mil. Na verdade, éramos 27 milhões e 900 mil, porque esses dados são referentes a 2017 e, de acordo com o próprio censo, a população cresce a uma média de 2,8 milhões por ano, o que significa que nesta altura estaremos perto dos 31 milhões, uma vez que passaram 2 anos desde a realização deste censo. Eduardo Moreira, os desafios que uma taxa de crescimento a este nível traz para um país como o nosso, onde se discute a questão de produção, de produtividade. Uma coisa é produzir para 15 milhões, 16 milhões, 17 milhões, outra coisa é produzir para 30 milhões, e a este nível, daqui a mais alguns anos, somos uns 40 milhões. Queria ver a sua análise a os resultados deste censo. Bom, as teorias econômicas dizem que seria muito difícil manter um equilíbrio numa situação em que a população está a crescer
de forma desproporcional àquilo que se produz. Portanto, a necessidade de produção vai ser cada vez maior e muitas das vezes até não ao mesmo ritmo do crescimento. Portanto, nunca chegaríamos a lá. Mas na nossa realidade, em Moçambique, eu acho que essa preocupação não é verdadeira. Portanto, nós ainda não estamos na situação de dizermos que Moçambique está a ficar superpopular ao nível em que não é possível com a produção que nós temos. Quem conhece Moçambique sabe que nós não estamos a aproveitar ainda metade daquilo que nós temos capacidade de aproveitar em termos de terra e água para este país. O número de população que nós temos em Moçambique ainda pode muito bem, de forma confortável, viver neste país e ser alimentado com os recursos que saem do próprio país. O que falta aqui são as estratégias. Nós temos um povo que trabalha, temos terra arável em abundância, temos água mais do que suficiente e tudo isto não está a ser aproveitado. Quando falamos da nossa economia, eu dizia num dos programas que nós fizemos anteriormente, que infelizmente a nossa economia é uma economia baseada no compra e venda. E isto não transforma nenhuma economia. Isto não transforma nenhum país, não faz crescer nenhum país. É preciso que o país tenha estratégia de efetivamente produzir e ter empresários que produzam, não intermediários que compram coisas e trazem coisas, porque isto não vai fazer o país crescer. Portanto, agora, também essas estatísticas do censo não nos ajudam muito, porque certamente são estatísticas desatualizadas. Porque esses números que são apresentados hoje são apenas projeções. Mas dão um indicador importante. É um indicador importante, sim, mas ele não nos dá a real imagem do país. Nós também temos que passar de uma situação de termos estatísticas atrasadas, portanto, essas estatísticas são referentes a 2017, não é? E nós estamos a planificar para o futuro, não estamos a planificar para trás. E é preciso que o país encontre um mecanismo em que as estatísticas não tenham esta diferença tão grande de 2 anos. Podemos admitir 6 meses de atraso nos dados, porque a planificação que é feita com base em resultado de 2017, com alguma projeção, essas projeções podem não ser realistas. Porque ao mesmo tempo que dizemos que espera-se que moram tantos moçambicanos durante este período e que nasçam tantos, isso é apenas aquilo que o cientista social ou o cientista que trabalha na área da estatística identificou como possibilidade em função daquilo que têm sido os eventos anteriores. Mas é possível o país ter estatísticas atualizadas, como, por exemplo, assegurando que todos aqueles que nascem sejam registrados imediatamente. E todos aqueles que morrem também sejam registrados. Todos aqueles que saem do país são conhecidos, todos aqueles que... Portanto, o país tem que ter um sistema que a qualquer momento que alguém queira saber qual é a situação da nossa população, somos tantos. E o que é que nós devemos fazer para podermos garantir o bem-estar de todos moçambicanos, o que é que temos que produzir, o que é que temos que dividir. E isto eu associo àquilo que falava anteriormente em relação ao salário mínimo, que com uma informação clara de quantos moçambicanos é que existem no nosso país, é possível projetar o que é necessário para todos esses moçambicanos viverem minimamente, não vou dizer viverem bem, mas pelo menos viver com dignidade. Porque a mim, Jeremias, me faz muita espécie viver num país em que ainda alguém mata uma pessoa para poder arrancar um telefone celular, que mata alguém para poder arrancar um sapato, e não é para uso, é para ir vender, para poder comprar não sei o quê. Portanto, nós temos que sair desta situação, já não estamos na situação de vivermos nessas condições, precisamos encontrar mecanismos e ideias existem, Jeremias, não é porque não há ideias, temos ideias claras de como é que o país pode ser melhor. Mas queria ver a sua leitura relativamente aos dados deste censo. Diz-nos que há 11 mil chefes de família com idades entre os 12 e 14 anos. Em 2007 eram 6 mil, significa que há mais chefes de família, portanto, crianças chefes de família. Por outro lado, diz que a esperança de vida subiu de 52,9 para 56.
que a taxa de analfabetismo desceu de 50,4 para 39, mas ainda é alta nas zonas rurais, portanto com 50,7, contra 18,8 nas zonas urbanas, e que há mais crianças entre os 6 e 17 anos fora da escola, portanto 38,6 a percentagem de crianças, portanto subiu a percentagem de crianças que estão fora da escola entre os 6 e 17 anos, e particularmente crianças entre 6 e 7 anos, também a percentagem subiu de crianças de 6 anos que estão fora da escola. Era 63 em 2007, agora passou para 71, de 7 anos era 41, agora passou para 65. O que é que sugerem esses dados? Mais uma vez, para mim, este é o reflexo daquilo que é o contrário do que se tem anunciado, que a pobreza está a reduzir. Esses dados, para mim, mostram exatamente o contrário, que a pobreza está a aumentar. O fato de termos mais crianças a abandonarem a escola ou mais crianças fora da escola é um indicador de pobreza, porque são estas crianças que não vê, ou suas famílias não vê prioridade delas estarem na escola, mas mandam-nas para a rua, ou mandam-nas para trabalhar, ou mandam-nas para poderem fazer alguma coisa que lhes traga algum rendimento. Famílias que estão a ser dirigidas ou que estão a ser lideradas por crianças também é um indicador, quer ou dos pais que abandonam as famílias, também pelos constrangimentos de não conseguirem suportar o custo de vida para sustentar as suas famílias, também pode ser um indicador do aumento dos casos de uniões prematuras, não é? Gravidezes precoces e tudo isso se resume ao fator pobreza. Porque se nós não temos a capacidade de garantir que as famílias tenham o mínimo necessário para uma vida digna, teremos essas situações. As crianças não vão ir para a escola, as meninas vão ter que serem negociadas para poderem sustentar a sua família, vamos ter cada vez mais menores a dirigirem famílias, e isso tudo que é o contrário daquilo que é um país normal que nós gostaríamos de ter. É preciso que olhemos para essas estatísticas e fazendo todas essas leituras de quais seriam os potenciais fatores para que isso seja verdadeiro. O analfabetismo, mesmo os números que estão a ser apresentados como uma vitória no combate ao analfabetismo, saber ler e escrever não corretamente não é o objetivo que nós temos que esperar. Nós temos que nos sentir satisfeitos quando o moçambicano sabe ler e escrever corretamente. Quando nós optamos pelos mecanismos de passagens automáticas, dizendo que mesmo aquele que não sabe ler ou escrever, pelo simples fato de ter sido matriculado na escola, pode transitar para outros níveis, estamos a nos enganar a nós próprios. Os números vão aumentar, de facto, mostrando um progresso, mas na realidade nós continuaremos a ter pessoas mal preparadas e transportam isto. Eu vejo isso no meu dia a dia como docente na universidade. Os nossos estudantes do primeiro ano, é uma tristeza que vem de um sistema em que entram na universidade com muito fracas condições de prosseguir ao nível do ensino. Portanto, o ensino superior, pelo menos o primeiro ano da universidade, tem que servir para melhorar, limar todas essas arestas, quando na verdade ele devia sair do ensino secundário, da 12ª classe, preparado para enfrentar um novo ciclo ao nível da universidade e assim terminar e entrar no mercado de emprego em condições de competir com qualquer outro cidadão que venha de que país for. Deixa-me ouvir aqui o António Bueno, uma leitura destes números, o que é que lhe sugerem? Já avancei aqui alguns dos dados, mas são apenas alguns, há muitos dados neste relatório de censo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que esta informação estatística ajuda não só o Estado, mas também entidades privadas e também pessoas singulares a poderem melhor planificar as suas atividades, porque já existem números, apesar de serem projeções, mas ajudam-nos grandemente a poder programar com alguma tranquilidade, com alguma margem de segurança. Relativamente ao Estado, vai ajudar grandemente o Estado a melhor definir aquilo que são as políticas públicas em diversas áreas
sociais, económicas e produtivas, porque já terá informação mais do que bastante de quantos moçambicanos existem, quantos estão instruídos, quantos nas zonas urbanas, zonas rurais, eventualmente qual é a esperança de vida do moçambicano, e é possível, com base nestes dados estatísticos, de facto, definir políticas públicas muito bem elaboradas, vai ser com base em dados concretos, e é possível, naturalmente, e vai chegar a uma situação em que o Estado não ficará surpreendido por situações que possam ocorrer num futuro muito, muito breve, porque terá tido informação antecipada relativamente a estas situações. Mas também olho para o próprio setor privado, quer dizer, estou a pensar, por exemplo, os nossos empresários, quer dizer, é tempo de começarem a redimensionar os seus negócios em face destes números existentes, porque a população vai aumentando de ano para ano e também a esperança de vida vai aumentando, o que significa que haverá muito mais gente a viver e se vê a qualidade de vida das pessoas vai aumentando e quem faz negócio olha para as pessoas como mercado. Quer dizer, é preciso criar condições para abastecer este número cada vez maior de pessoas e, como muito bem diz Namorete, não é para importar produtos, é começar-se a pensar efetivamente em produzir, porque começa a haver de facto um mercado que possa apropriar-se da produção desses produtos. Aqui está um aspecto preocupante que levantou, que é relativamente o número de chefes de família, de crianças de 12... Que dobrou praticamente. Exato, isto é muito grave. É preciso que as nossas autoridades de assistência social e as próprias universidades também, as academias, comecem a estudar este fenómeno, porque isso significa que é atribuir responsabilidades de adultos a crianças prematuramente. Quer dizer, são crianças que ainda precisam do apoio de crianças e já estão a cuidar de outras crianças. Para além das causas, das prováveis causas que o Namorete apontou, provavelmente também esteja ligado ao fenómeno do HIV-Sida, que significa crianças que veem outras doenças, naturalmente, que veem os seus pais perder a vida e não têm nenhum familiar ou qualquer instituição social que lhes possa garantir a sobrevivência, e eles vêm-se obrigados, de facto, a assumir o papel dos pais. Mas outra questão também tem a ver com a natalidade. Há um decréscimo do índice de natalidade. Em 2007 estava 42,2 e agora baixou para 37,9, o que significa que o que pode vir a acontecer é que, se porventura não houver um certo melhoramento desta taxa de natalidade e também da própria fecundidade, que baixou de 5,7 para 5,2, e estamos a constatar que a esperança de vida vai aumentando, daqui a pouco teremos, não digo invertido, vai levar muito tempo, não vamos chegar aos níveis da Europa, de certeza que não, mas pela pressão e o modo como as pessoas, principalmente a população jovem, que é a população em princípio maior, com capacidade de maior fecundidade, o estilo de vida que leva precisamente por causa de obrigações profissionais, já começa de facto a produzir algum efeito na qualidade de vida dos cidadãos moçambicanos e nota-se também, é um aspecto importante que eu acho que precisamente as empresas, os fundos de pensão ou previdência social devem começar a repensar grandemente se as projeções que eles tinham, que é os homens reformarem aos 60, as mulheres aos 55, eles faziam as contas que 5 anos depois as pessoas eventualmente perderiam a vida, as pessoas já começam a chegar aos 70, 80 anos. Quer dizer, então uma série de ações que podem ser praticadas e tomando como base aquilo que são os dados estatísticos agora publicados. Esta questão do número de crianças fora da escola entre 6 e 17 anos, o que é que explica isto, na sua opinião? Mas é que há outro aspecto também diferente, é que relativamente ao número de crianças dos 6 aos 7 anos, aumentou o número de crianças nas escolas. Então agora é preciso perceber por que razão depois de 7 anos as crianças abandonam a escola. Será que é uma idade em que já tem alguma capacidade produtiva? É uma idade... Agora, também aqui ainda não consegui verificar se porventura este número, este nível de existência ocorre mais nas zonas urbanas ou nas zonas rurais. Porque se for nas zonas rurais é preciso perceber as causas. Será porque, por exemplo, é mais uma mão de obra disponível em que as famílias podem usar esta criança depois dos 7 anos para machamba ou para pastorícia ou eventualmente até pode ter relação com os casamentos prematuros, já está na idade, porque este número de existência ocorre até mais nas meninas e menos nos rapazes. Então eu acho que aqui é preciso que as autoridades de educação, as autoridades que lidam com estes aspectos sociais, possam efetivamente fazer estudos no sentido de
tentar aumentar a tendência de manter as crianças, não só dos 6 aos 7 anos, mas até depois dos 15 anos, e levar cada vez mais, principalmente as meninas, à educação formal. Muito bem, vamos terminar por aqui. Agradecer a vossa presença. Já esgotamos os temas que nós tínhamos agendado para hoje. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Uma boa semana de trabalho a vós todos. E voltamos então a encontrar-nos aqui no próximo domingo em termos de pontos de vista. Boa noite, até lá.